Ocorreu, né, na sexta-feira Santa, e o que nós encontramos foi um condutor de uma motocicleta, motocicleta essa que ela não estava apta ao tráfego em via pública, ela precisava ser regularizada, e o condutor dessa motocicleta, conduzindo a mesma ali na rua Rachid Andere, ele encontrou com a vítima, chocou com a vítima, aparentemente de raspão, mas foi suficiente para a vítima ser levada ao solo, né, e vir a ficar lesionada devido a esse sinistro, devido a essa colisão. E esse condutor, ele subiu na calçada, a motocicleta dele bateu num poste e ele machucou aparentemente somente o pé. Iniciou-se, né, os trabalhos de investigação e ele foi identificado, e nessa data, nessa quarta-feira, ele apresentou-se aqui na delegacia de polícia para prestar declarações sobre os fatos. Ele alegou que ele teria bebido cerveja no dia anterior junto com a mãe dele, ele estava na residência da mãe dele, e ele precisava retornar para a casa dele. Ele tinha comprado essa motocicleta, muito embora ele não tivesse CNH, ele não era habilitado. Então ele não era habilitado, ele pegou uma motocicleta que precisava ser regularizada administrativamente, conduziu, né, esse veículo indo em direção à sua casa, quando veio, né, a se chocar e ocasionar esse sinistro de trânsito, vindo a lesionar a vítima, que faleceu em razão das lesões. Dos crimes praticados? Homicídio na direção de veículo automotor, mas nós estamos juntando ainda outros indícios, outras provas para robustecer e verificar a existência de outros crimes além do homicídio culposo na direção de veículo automotor. No RETS consta que havia sintomas de embriaguez. Ele chegou a alegar sobre isso? Então, ele alega que ele fez uso de bebida alcoólica, cerveja, com a mãe dele na noite anterior. Então ele fez o uso da bebida alcoólica, ele alega que depois ele foi dormir por volta de 1h da manhã, e o sinistro ele ocorreu no período da manhã. Né? Ele fala por que ele fugiu do local, que ele saiu do local? Segundo ele alegou que ele deu a entender que iria prestar socorro. Mas, quando ele já chegou lá, teria muita gente em volta, e ele teria falado para aquelas pessoas que ele não era habilitado. Então, ele teria sido aconselhado a sair daquele local. Ele foi aconselhado a sair daquele local. Foi isso que ele alegou. Quanto aos procedimentos a partir de agora, doutor, ele fica preso, mesmo terem apresentado após aí alguns dias do fato? O que ocorre? Ele não foi pego em situação flagrancial, né? Isso seria se ocorresse, se a polícia tivesse encontrado ele no dia dos fatos. A única coisa que levaria à prisão dele antes da sentença seria uma representação de uma prisão cautelar. Que no caso agora a gente não consegue encontrar fundamentos para ela, mas os indícios são fortes de que houve o crime, de que houve uma omissão de socorro, mas eu gostaria de finalizar a investigação para poder falar exatamente os crimes que ele cometeu.